Queridas irmãs e queridos irmãos, que bom ter vocês aqui nesse momento de oração reflexiva. Por isso te pedimos, orem conosco. A oração é um modo de purificação e assim, purificadas e purificados, conseguiremos nos reconectar com a nossa essência divina. E hoje vamos fazer a nossa oração reflexiva com foco nos dizeres que constam em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículos 6 a 11, que comumente chamamos de Ascensão de Jesus, o Cristo. Senhor, será esse o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Que tempo ficamos pensando? O tempo em que Jesus estava ensinando após a sua crucificação? Jesus continuou ensinando após a sua ressurreição por durante 40 dias. E o tempo que aqueles que estavam reunidos com ele fizeram essa pergunta era justamente esse tempo, o tempo após a sua ressurreição. Eles queriam saber se nesse tempo de 40 dias, Jesus, o Cristo, restauraria o reino de Israel. Isso porque eles ainda esperavam o Messias que lutaria pela restauração de Israel. Eles esperavam que quando o Messias viesse, seria um homem com tremenda autoridade e influência, que assumiria o poder, destronaria os romanos e todos os inimigos de Israel e cumpriria as promessas que constam no Velho Testamento. Esse era o entendimento deles. Mas Jesus, o Cristo, de pronto afirma aos que estavam reunidos com ele naquele momento após a sua ressurreição: não vos compete saber as épocas ou datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quando ele disse que não vos compete saber, ele não está menosprezando ninguém, mas está alertando que do modo como ainda pensam e vivem, não conseguirão entender as épocas e as datas em que a libertação acontecerá. Porque o sentido de libertação que trouxe Jesus o Cristo à Terra não é o mesmo entendido pelos homens daquele tempo e especificamente aos que estavam ali questionando. O Pai Celestial havia estabelecido um tempo e espaço para a libertação do povo que aqui vive. E não cabia-nos naquele momento saber sobre isso porque ainda estávamos mergulhados nas energias trevosas, as mesmas que crucificaram Jesus visando impedi-lo de continuar realizando os seus ensinamentos. Mas Jesus nos dá uma pista muito importante quando ele fala: contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Ele alerta em nosso entendimento que é quando conseguirmos nos reconectar com o Espírito que somos, o Espírito que anima a alma que vive a experiência terrena nesse corpo físico que temos. Esse Espírito que somos, que anima a alma que vive nesse corpo físico que temos, é o Espírito constituído pelo plasma divino que é criatura de Deus e, como tal, é um Espírito divino. Isso significa que nós somos um Espírito de Deus, divino. E Jesus está dizendo justamente isso.
quando o Espírito Santo, quando o Espírito Divino descer sobre vós. Que quer dizer, quando nós estivermos reconectados com a essência divina que somos. Descer sobre nós significa uma reconexão da nossa alma com o Espírito Divino que nos constitui. Assim, quando estivermos reconectados, saberemos quem somos e, por isso, retomaremos o nosso poder, o poder que somos enquanto criaturas divinas. Desse modo, compreenderemos tudo que hoje nós não conseguimos entender. Estaremos com a consciência expandida. E, nesse sentido, nós lembraremos de quem somos e nos libertaremos da prisão que vivemos. Quando isso acontecer, nós seremos testemunhas de Jesus o Cristo, porque é justamente nesse tempo e espaço que compreenderemos na essência os alertas de Jesus. E em todos os lugares do planeta Terra serão revelados os segredos que até então nós não conseguimos compreender, não conseguimos saber. E por isso Jesus nos disse que não nos competia saber, porque ainda estávamos imaturos. Mas é chegada a hora em que tudo será revelado. E para tanto, esteja onde você estiver, fique atenta, fique atento às revelações que se apresentarem, buscando analisá-las à luz dos dizeres de Jesus o Cristo. Quando os dois homens vestidos de branco apareceram dizendo: Homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como o viste subir. Eles estão justamente reforçando o fato de que, ao expandirmos a nossa consciência no processo de reconexão com o Espírito que somos, que anima a alma que hoje vive nesse corpo que temos, estaremos nos reconhecendo espíritos divinos, numa conexão com a energia crística. A volta de Jesus é justamente nesse sentido, a reconexão que precisamos fazer com a energia crística que emana de Cristo e que por isso constitui o espírito que somos. Lembra que Jesus, lá em João, no capítulo 14, versículo 20, nos fala: Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Isso é muito importante da gente compreender. Reconhecendo-nos criaturas de Deus, constituídas com o plasma divino, temos o poder de, unidos a Cristo, interagir com a energia crística e assim nos libertar. Estejamos em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A ascensão de Jesus o Cristo é o ensinamento do que precisamos fazer para nos ascensionarmos. Se nós estamos em Cristo e o Cristo em nós, nós vamos ascensionar. Então, queridas irmãs e queridos irmãos, que possamos, nessa oração reflexiva, entender o poder que somos, para buscarmos vivenciar a prática da lei de amor, movimentando as energias das virtudes que nos permitem regenerar a nossa consciência e assim nos reconectarmos com o Espírito Santo que nos constitui. Precisamos fazer essa reconexão com o Espírito de Cristo que nos constitui. Que assim seja, por divina inspiração, em nome de Jesus, o Cristo.